Oi, pessoal. Eu sou a enfermeira Mariana e nesse podcast nós vamos conversar um pouco sobre um tema bastante polêmico, que é a higiene e a contaminação. Eu começo com uma questão para vocês, que é como a higiene e a contaminação, a pureza e o perigo está presente na nossa prática cotidiana de trabalho nos territórios indígenas. Nós iniciamos a disciplina falando um pouco sobre alguns estranhamentos, estranhamentos que são comuns quando iniciamos o trabalho com povos indígenas. Principalmente quando a gente se depara com práticas e costumes que são muito diferentes dos nossos e estão ancorados em outro paradigma sociocultural. Isso nos gera um certo desconforto. Várias características dos povos indígenas, desde a organização social desses povos até práticas de autocuidado, nos causam estranhamento. Eu vou mostrar algumas imagens para a gente falar um pouco sobre algum desses estranhamentos. Uma delas é a relação com o trabalho e os papéis sociais entre homens e mulheres. A gente vê nessa imagem uma mulher caiapó, fazendo polvilho. É uma prática bastante comum entre mulheres, vocês devem vivenciar isso. Dos homens fazendo casa. A convivência em família é outra questão que nos gera estranhamento. São famílias numerosas, que nós chamamos de famílias extensas, compartilham muito entre si, desde o cuidado dos filhos, desde o preparo de alimentos, a forma de dormir, onde moram. As relações com animais, desde os animais domésticos como cachorro, gatos, até animais silvestres. E as habitações. A gente sabe que existe uma variedade grande de habitações entre as comunidades indígenas, formas muito diferentes que estão relacionadas com as características de cada povo. E por que esses estranhamentos acontecem? Na maioria das vezes, nós temos a tendência a olhar o mundo e as pessoas e seu comportamento a partir do nosso próprio modo de ser e viver. Isso faz parte do ser humano. E desconhecemos o porquê das coisas acontecerem daquela forma, de uma forma diferente, Por isso nos gera estranhamento. Ocorre que muitas vezes, mais do que estranhamento, as diferentes práticas e costumes indígenas são conflitantes com princípios e noções que acabam sustentando a nossa prática profissional. Uma delas é a privacidade, é algo que incomoda bastante, alguns profissionais. O cuidado, as formas de cuidado, a higiene, as necessidades, prevenção, cura. As noções de higiene dos indígenas são sempre muito colocadas pelos profissionais de saúde como uma questão importante. E, em geral, essa noção de higiene é classificada como inadequada, insatisfatória e principalmente colocada como um fator de risco para a aquisição de doenças. Há também outras práticas que são bastante criticadas ou que também geram estranhamento, como práticas do parto domiciliar, os cuidados com criança, os ritos de passagem, as diferentes formas de alimentação e as diferentes práticas e cuidados que fazem parte da organização social dos diferentes povos indígenas. São e podem ser interpretadas ou julgadas muitas vezes como potencialmente perigosas. E aqui eu gostaria de a gente trazer um conceito, que é o conceito de risco, e que a gente utiliza muito esse conceito, nós profissionais de saúde, com uma justificativa às vezes e posturas mais impositivas, diante desses povos, para a tomada de atitudes ou decisões, e a gente acaba desconsiderando algumas referências culturais e autonomia desses povos indígenas.
né? Ou seja, em nome da prevenção e do cumprimento de alguns protocolos, normas, a gente acaba atropelando a cultura e causamos danos que nem conseguimos imaginar. E é importante a gente pensar que a interpretação do risco é amplamente utilizada por diferentes culturas. Ela não está relacionada ou associada apenas aos cuidados ofertados pela biomedicina. Entre os povos indígenas, a gente encontra o conceito de risco, ele é bem evidente quando a gente olha para o comportamento, né, e para a organização desses povos. Um exemplo disso são os ritos de passagem. Os ritos de passagem, eles são práticas, né, que têm a intenção e o objetivo de proteção em determinadas fases do ciclo da vida. As regras e cuidados que são cumpridos, né, pelos pais durante a gestação, durante o parto e durante o nascimento e o crescimento de uma criança, também são exemplos de comportamento na prevenção de riscos, né? E são práticas de autocuidado que vão promover proteção, né? Que vão promover saúde e protegem desses potenciais riscos individuais ou coletivos que estão envolvidos nessa fase da vida. Agora vocês podem ver uma foto, né, de crianças chavante. Elas estão pintadas com a gravata, né, tradicional, o cabelo cheio de urucum, com o quarto tradicional. Esse é um cuidado, né, um autocuidado. A pintura tem, né, e os ornamentos, ele tem uma função de proteção enorme para os povos indígenas. E as crianças, elas utilizam, né, seus pais utilizam isso como forma de proteção, de identidade. Uma outra foto, uma pintura, também do povo Runicui, no rosto. Aqui a gente vê uma mãe com seu bebê. Vem que ela usa um guarda-chuva, né, para proteção do sol. Esse é um cuidado, né? A gente percebe isso quando estamos próximos. E aí eu trago uma reflexão para a gente que é da saúde. A reflexão é: o que precisamos fazer? É possível adaptar nossas práticas de saúde de forma a garantir o respeito às culturas e ao mesmo tempo não ferir princípios e noções que norteiam a nossa atuação profissional? O que vocês acham? Eu trouxe algumas imagens e alguns cenários para tentar ilustrar e conversar sobre essas possibilidades de adaptação. O primeiro cenário que eu trago é o cenário de cuidado com as crianças, em específico a avaliação de recém-nascidos. A gente sabe que a avaliação de RN, né, é um parâmetro importante, né, para o acompanhamento dessa criança durante o desenvolvimento dela ao longo da vida. Pesar, medir, né, e outros procedimentos são função, né, do profissional de saúde. Como fazer isso, né, com um RN? A gente sabe que muitas vezes isso é negado quando isso é decidido ser feito fora daquele ambiente que é seguro para a criança, ou em um momento em que os pais não estão preparados para aquilo. Então, como a gente pode fazer, né? Que postura nós podemos ter que garanta que a criança seja avaliada e que a gente possa identificar precocemente, né, problemas e ter, né, em mãos parâmetros que tão importantes como o peso ao nascer? Já que, né, sair de casa é reconhecida e vista como uma vulnerabilidade para o recém-nascido. A gente pode ver na foto o médico pesando um bebê, né, dentro de casa. Uma adaptação simples de levar a balança, e qualquer tipo de balança, né, pode ser feito isso para crianças, né, eu falo. Tá mensurando a estatura dessa criança, né, na cama, dos pais,
sem precisar retirá-la desse ambiente, sem expô-la, né, a vulnerabilidade que esses pais acreditam que ela tem nesse momento. De fato tem, né? Nós também sabemos que eles são vulneráveis. A próxima foto a gente vê a enfermeira fazendo uma avaliação de puericultura em casa, né, em uma visita domiciliar, sem precisar retirar, né, e expor essa criança a ambientes que são vistos como vulneráveis. Na próxima foto, a equipe vacinando a criança recém-nascida no domicílio. A segunda situação que eu queria conversar com vocês, acho que essa é uma das que mais gera estranhamento, que é o pré-natal e o parto, principalmente o parto. Vou começar pelo pré-natal. A gente está bastante acostumado, né, a lugares que facilitem o nosso trabalho, o trabalho do profissional, e a gente acredita que dessa forma isso possibilita, né, e facilita o cuidado que nós estamos prestando. Só que se facilitar, às vezes está relacionado, né, tem o sentido da produtividade e também aos ambientes que nós estamos acostumados e adaptados. E o pré-natal em casa? Será que ele é possível? O pré-natal é um cuidado de baixa tecnologia e que pode ser feito e adaptado a diferentes ambientes, desde que ele promova, né, autonomia e segurança e um cuidado com qualidade. Adaptar locais, né, que garantam uma boa comunicação e uma boa avaliação são muito possíveis fora das estruturas de saúde. Aqui nós temos uma foto de uma enfermeira fazendo avaliação de pré-natal no domicílio. Essa é uma atividade muito fácil de ser adaptada nos ambientes e nos cenários, né, nos territórios indígenas. Uma outra foto do médico fazendo a sua avaliação, também dentro do domicílio. Hoje nós temos várias estratégias, né, sendo incentivadas pelo Ministério da Saúde, por grupos, que seriam o pré-natal coletivo, né? Seria um outro assunto mais para frente. E agora o parto, né? O parto domiciliar, e principalmente o parto com o protagonismo das mulheres indígenas. O parto do domicílio né? E o protagonismo das mulheres hoje são consideradas boas práticas na atenção à mulher. E é um ponto central para a promoção de saúde, para a promoção de autonomia, para a mulher que está vivendo um processo único, né, dentro do universo feminino, que é parir. E quais são as contribuições que os serviços de saúde podem ter para a promoção dessa autonomia e atender às necessidades, né, desses indivíduos e principalmente dessa mulher durante esse momento da vida? Aqui tem uma foto de uma avó junto com sua tia, um parto domiciliar. E elas estão, né, fazendo o corte do cordão umbilical com um instrumento estéreo que foi dado, né, pela equipe de enfermagem. Ali você percebe que um cuidado simples para a gente prevenir, por exemplo, o tétano neonatal, né? Mas que a gente não precisou, por exemplo, tirar essa criança desse ambiente. A gente não precisou olhar para esse momento como um momento perigoso. A gente identificou o que é ali de potencial risco e demos o necessário para que aquela harmonia ela permanecesse. Na segunda foto a gente tem uma enfermeira que agora, né, acompanhou, assistiu esse parto, foi feito por parteiras, e ela ficou ali nas primeiras horas após o parto para avaliação do bem-estar da mãe e do recém-nascido,
que a gente chama da hora de ouro, né? Uma avaliação importante no puerpério, né? No puerpério imediato. Estar ali ao lado, né? E identificar possíveis alterações. E ao mesmo tempo ela está ali observando a interação entre mãe e filho e estimulando um cuidado importantíssimo que é a amamentação na primeira hora de vida. A terceira situação que eu trago é a coleta de Papa Nicolau. Essa é uma atividade que eu realizo bastante no meu dia a dia. E é uma situação que tem muitas experiências diversas, né, em territórios indígenas, desde experiências muito positivas até experiências não muito positivas. A coleta de citologia oncótica é um procedimento que prevê de primeira assim, a necessidade de privacidade. Tem que ter segurança para fazer um exame, que é simples, mas você precisa ter segurança. E você precisa ter qualidade, né? Precisa ter qualidade nesse procedimento. E na saúde indígena, vários fatores podem interferir na execução desse cuidado. E os serviços eles precisam criar e experienciar estratégias, né, para garantir a oferta desse exame. Em muitas situações, né, o que a gente acaba escutando é porque a mulher não recusa, ou porque o marido dela não deixa ela colher, porque é cultural. Isso é algo que a gente precisa desmistificar. Esse cuidado, ele é necessário, ele é importante, né? Nós sabemos que o câncer de colo de útero, ele afeta muitas mulheres no Brasil. Então, é possível ofertar esse exame respeitando uma técnica, né, para qualidade, respeitando a privacidade, respeitando o acolhimento das necessidades individuais e promover, né, durante esse momento, autocuidado e prevenção de outros agravos. Essa é uma foto de um consultório itinerante para coleta de papa. É um lugar que foi organizado junto com a comunidade e que tem privacidade, que vai promover qualidade, tanto para a mulher como para o profissional que está realizando o procedimento. Com coisas simples, né? Uma maca portátil, foi usado um lençol para fazer um consultório, uma casa que estava vazia, não estava sendo utilizada por ninguém. Isso foi decidido junto com a comunidade. Aqui é uma coleta no domicílio, em mulheres, por exemplo, que não podem se locomover para esse consultório itinerante. A coleta na rede, ela é super possível e é uma estratégia importante para você promover, para você ofertar esse exame que é tão importante na vida da mulher. Em várias situações, a mulher às vezes não pode se locomover para a unidade básica ou para esse consultório itinerante como eu citei. Ir à casa dela e ofertar esse exame é uma possibilidade bastante viável. Nessas outras duas fotos, mostra um pouco a organização do material, que é importante para manter a qualidade das lâminas, né? As lâminas de Papa Nicolau são bastante frágeis às temperaturas e ao ambiente, né, que elas são expostas nas terras indígenas. Então, esse cuidado é importantíssimo, a separação, como acondicionar, né, o material estar próximo de você. Uma quarta situação que é amplamente realizada, que é a imunização nas aldeias, e principalmente a imunização fora da casa. Como seria isso, né? Então, a estratégia de vacinação fora das unidades de saúde, né, hoje conhecida como atividade extramuro, é bem e amplamente realizada em vários distritos sanitários. E ela é importante porque ela garante mais acesso, ela garante melhores coberturas e ela também respeita as atividades e o cotidiano dessas comunidades. A qualidade nessa estratégia não está relacionada apenas à estrutura física, né,
das unidades de saúde, mas sim ao planejamento dos serviços de saúde e a incorporação de rotinas e tecnologias necessárias para a manutenção da qualidade do imunobiológico. E o que a gente pode ter, né, de incorporar de rotinas e tecnologias para manter essa qualidade do imunobiológico? Aqui a gente vê uma enfermeira vacinando na porta de casa, respeitando esse momento da criança e de sua família, respeitando também, por exemplo, a falta de estrutura naquele lugar. Eu não vou vacinar porque não tem uma unidade, não tem um espaço? Sim, eu vou vacinar. Eu vou me adequar àquele ambiente e adequar tendo qualidade. Ao lado vocês veem uma caixa, né? Que é uma caixa bem conhecida para quem trabalha com imunização, para condicionamento, né, dos imunobiológicos. A próxima foto a gente vê a enfermeira vacinando próximo a uma árvore. A outra foto, a profissional de saúde organizou seu material ali na caçamba do carro e vacinando as crianças. Aqui, utilizando o espaço do centro da aldeia, né? E também com uma caixa para condicionar bem o imunobiológico. Aqui nessa foto eu quero chamar a atenção para essa questão da tecnologia, que você vê que as duas situações estão sendo utilizadas as caixas térmicas, os termômetros, e a equipe se posicionou, se organizou e está realizando um trabalho em ambientes diferentes. Um está ali na caçamba do carro e o outro dentro de uma casa que foi adaptada para fazer a imunização. A quinta situação, que é bastante comum, né, em área indígena também, que é o atendimento da odontologia. Esses profissionais geralmente experienciam várias formas de atender. Aqui nós colocamos duas fotos do atendimento, né, numa unidade onde com menos estrutura, vocês podem ver, né, já com material mais não em bom estado. E aqui a outra foto é um atendimento numa comunidade indígena aqui na região de São Paulo. E a dentista está atendendo com o público, né? Isso é bem comum. A gente vê bastante essa situação da gente ter os curiosos ao nosso lado. Algumas pessoas se incomodam e é um momento que a gente tem que entender e respeitar e aproveitar para criar vínculo, para dar risada, para tornar esse momento divertido. Ao fim, né, eu gostaria de compartilhar uma história que eu vivenciei e que talvez ajude a gente trazer um pouco sobre as encruzilhadas, né, que às vezes nós nos deparamos durante o cuidado em saúde e nas histórias, né, dos itinerários terapêuticos, os encontros e desencontros entre a prática tradicional e a biomedicina. Eu, durante uma das minhas entradas em campo, eu fui procurada por uma família que levou seu filho, que na época ele tinha 4 anos de idade. Ele tinha uma queimadura extensa no braço e nas mãos. E quando eles procuraram a unidade, eu orientei, né, sobre os cuidados e o que deveria ser feito. Fiz toda a cobertura. E aí no outro dia, pedi para eles voltarem no outro dia. Voltaram no outro dia, eles tinham passado algo que eu não sabia identificar o que era. E na minha ânsia, né, da questão da limpeza, de deixar aquilo limpo, estéril, sem contaminação, eu resolvi limpar o local e fazer um novo curativo. Limpei, foi super complicado tirar aquilo. Tirei tudo, ponto, fechei, deixei lindo novamente, fechado. Expliquei com todo cuidado para a mãe.
Tentei ser, usei aquela estratégia da imposição, não faça isso, porque vai acontecer isso, aquilo, outro. Pedi para voltarem no outro dia. No dia seguinte, eles voltam ao OBS sem o curativo novamente e com a mesma substância no local. Aquilo me gerou uma frustração tão grande. E eu parei para pensar e falei, eu tenho certeza que se eu for refazer esse curativo, amanhã vai acontecer a mesma coisa. Preciso mudar. Não vai ser dessa forma que eu vou conseguir cuidar dessa criança. Então eu sentei, conversei com a mãe, pedi para ela me explicar o que eles estavam fazendo. Eles, me contaram o que era, chamei o agente de saúde para poder me ajudar. Aí eles me falaram, me mostraram o que era que eles estavam usando, para que era. Aí eu entendi que ali a mãe, ela estava muito preocupada e ela tinha um cuidado para aquilo, ela já sabia qual era a medicação. Ela só queria compartilhar isso comigo e gostaria que eu também cuidasse junto, Então eu resolvi fazer isso em conjunto. Então eu conversei com a família e expliquei o que eu estava olhando sobre aquilo. Eu falei que tudo bem, daquele tratamento, e que o meu cuidado seria, que eu gostaria que eles, fizessem, era manter o local coberto. Eu fiz esse combinado, manter o local coberto. Eu fiz a medicação, e pedi que eu e o AIS olhássemos juntos os sinais de inflamação ou de infecção. Nós fizemos esse acompanhamento ao longo da semana. E ela continuando colocando aquela cobertura, que era uma em cima da outra. E uma semana estava totalmente cicatrizado, E eu só entendi o que estava ocorrendo quando eu perguntei o que eles estavam usando para queimadura. Dessa forma eu parei de querer impor o que eu achava, o que eu era correto, e eu consegui respeitar, e conciliar os meus cuidados com o da mãe. É um exemplo simples, mas que para mim foi bastante transformador e fez repensar a minha comunicação, repensar a minha prática, repensar a minha postura, E principalmente olhar para aquilo que eu tinha de mais objetivo, Qual era o meu objetivo? Promover cuidado com qualidade. E o jeito que eu estava fazendo não estava funcionando. Esse passo para trás e essa abertura para o diálogo, ele me transformou. Eu espero que vocês gostem e aproveitem a disciplina.